Boa noite. Boa noite, pessoal de casa. Vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje. Passar rapidamente só alguns recados importantes, que são o início dos cursos, que vão começar agora em fevereiro. Quem tiver interesse, pode entrar em contato com a casa, para que nós possamos passar o encaminhamento, as datas dos cursos disponíveis, são de graça e online. Nós vamos ter um recesso no período de carnaval, então 14, 15, 16, 17, 18 a casa não terá atividades, porque no carnaval a casa vai estar fechada. E de importante para o momento são só esses, né? Então agora nós vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje, agradecendo ao nosso Pai Maior pela oportunidade de estarmos aqui hoje, pelos benefícios que recebemos, pelo altar, pelo carinho, e pedimos para que possamos ter uma noite, uma palestra, um tratamento com tranquilidade, harmonia e muito amor. Assim seja, graças a Deus. E agora vamos assistir a palestra do nosso irmão Celso. Isso eu vi bonito que me deixa. Tem espaço. Então, boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos, agora e sempre. Gostaria de tecer um pequeno comentário sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Traz por título: Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus nos tem apresentado toda uma sequência de informações e ensinamentos tidos e interpretados como sendo libertadores. Nunca será demais da nossa parte alertarmos, abordarmos a respeito da libertação, não por aquilo que se interprete como sendo um vínculo aos nomes, às denominações, mas sim buscando interpretar um pouco mais, e lembrar a Kardec que na introdução do Livro dos Espíritos, basicamente nos itens 2 e 13, nos tem conclamado a não nos apegarmos aos nomes e às denominações, mas buscarmos a essência em tudo aquilo com o qual venhamos a nos envolver. E libertação em essência pressupõe a necessidade de uma observação um pouco maior, um pouco mais dilatada em relação aos instrumentos libertadores ofertados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Os instrumentos libertadores que tendem a fazer com que nos libertemos de nós mesmos em razão das inúmeras impressões que foram sendo recolhidas ao longo da multiplicidade das reencarnações, naquilo que se interprete como tendo sido a nossa opção de nos envolvermos em relação àqueles a quem Jesus chamou de próximo, de semelhante, de irmão, de uma maneira inversamente proporcional ao amor de Deus que se apresenta em nós. Então, como somos espíritos e fomos criados por Deus simples e ignorantes, mas envolvidos numa trajetória contínua, constante, de crescimento, desenvolvimento e evolução, dentro de um tempo chamado eternidade. Então, inevitavelmente, o espírito ele vai, ao longo do tempo, mudando a sua maneira de observar as coisas. E, inevitavelmente, a partir de um determinado instante, a problemática referente aos arrependimentos tardios começam a ser instalados, começam a se apresentar,
em razão do reconhecimento de uma culpa que se carrega, em razão do fato de termos sido artífices de muito mal-estar, de muita dor, de muito sofrimento em relação a terceiros. O espírito vai passando a chegar à conclusão de que muito daquilo que foi feito foi uma grande perda de tempo, foi um grande equívoco, mas reconhece o delito. E em reconhecendo o delito, chama para si a responsabilidade, assumindo então um sentimento extremamente complexo chamado culpa, e leva reboque e leva amigo chamado medo. Culpa e medo têm gerado um processo de instabilidade emocional na estrutura do espírito. E isso precisa ser corrigido de alguma forma. Porque o espírito ele foi criado em cima de uma base de segurança, de paz, calma, tranquilidade. E a partir de determinado instante opta por alegoricamente descer dos trilhos e enveredar por caminhos que desconhecia, por caminhos que não dominava, envolvendo-se inevitavelmente com outros seres que se apresentavam de maneira totalmente diferente, e tais impressões foram sendo recolhidas e foram sendo mantidas. Então, na mão em que você se perde, é o período no qual você vai demandar para retornar para as fases de equilíbrio. E o espírito, por se ressentir da presença de Deus em si, porque fomos criados por Deus, o amor de Deus vigora em nós, e a opção do espírito sempre será por Deus. Independentemente de, em estando encarnados, envolvidos com as questões físicas, envolvidos com as questões do mundo, nos entorpeçamos em determinados instantes e venhamos a dizer que não acreditamos em Deus, não o concebemos, ou seja, problemas individuais particulares, mas internamente na estrutura do espírito, a corrupção sempre vai ser por Deus. Sempre. E isso tem estabelecido então um conflito, porque se por um lado você assume as culpas por reconhecer os delitos com os quais esteve envolvido na multiplicidade das reencarnações, por outro lado, você se ressente da presença de Deus em você, e isso tem estabelecido, então, um processo comparativo que tem proporcionado um conflito, que tem gerado, então, toda uma ordem de desequilíbrio energético na estrutura do espírito, onde para que isso possa ser recuperado, onde para que isso possa ser reequilibrado, então, da necessidade de se interpretar o porquê de Jesus dizer que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Então, o que Jesus está buscando chamar a atenção é que não há a mínima possibilidade de você ir retornando aos trilhos do equilíbrio ao qual e com o qual você foi criado e com o qual você esteve envolvido, se você não estiver envolvido com outras e novas oportunidades de aprendizado que tendam, então, a te resgatar para esse posicionamento primeiro, que apresentava, então, paz, calma, harmonia, tranquilidade e equilíbrio. Jesus está asseverando que não há a mínima possibilidade de você se acertar perante si mesmo sem que você esteja envolvido com outras e novas oportunidades de trabalho, de realização, de aprendizado, que tendam a fazer com que você se recupere emocionalmente. Então, o que Jesus tem buscado estabelecer é que a reencarnação nada mais é do que um imenso projeto, nada mais é do que um fato que tenda a proporcionar ao espírito todo um processo de recuperação interna, todo um processo de recuperação emocional, pelo fato do espírito encontrar-se atrelado novamente, mais uma vez, à estrutura orgânica, à estrutura física, numa localidade chamada planeta. Então, a reencarnação, ela se apresenta como sendo algo absurdamente importante do espírito. Porque com a reencarnação é onde passa a existir
todo um envolvimento que tenda a impactar o espírito, buscando chamar-lhe a atenção para determinadas questões com as quais tenha se afastado. O que a reencarnação tem proporcionado é a mudança do comportamento. Porque, na verdade, temos nos envolvido com determinadas questões, com determinadas maneiras de sentir, de intencionar, de pensar, não necessariamente nesta ordem, e tem proporcionado, por conseguinte, toda uma apresentação equivocada em relação a terceiros. E isso tem proporcionado mal-estar. De modo que se interprete que aquilo que nós apresentamos nesse instante como manifestação do sentimento, como manifestação emocional, não é diferente daquilo que você vem apresentando há 3, 4 encarnações atrás. Então, há necessidade de uma mudança, há necessidade de uma alteração para que torne-se válido todo um processo, para que se torne válido todo um trabalho referente à alteração nas questões internas, que nos tem incomodado imensamente, porque aquilo com o qual tenhamos nos envolvido um dia, independentemente do tempo, independentemente da abordagem histórica, independentemente da abordagem antiga, encontra-se registrado no Espírito, alegoricamente nos caminhos que ele possui. E tudo que se refere ao Espírito está fundamentado em estruturas. Não existe absolutamente nada, em momento algum, que se dê sem que tenha que se dar, que se dê sem que determinados instrumentos se movimentem para que determinados efeitos venham a ocorrer. Então, tudo aquilo que no momento presente, na ordem de encarnados em que nos encontramos neste instante, possamos apresentar como sendo reclamações, como sendo desconfortos, como sendo mal-estar, dor, sofrimento, quaisquer coisas dentro desse princípio, precisa ser interpretado pela ótica de efeito que se apresenta. Então, na verdade, nós temos apresentado efeitos, cujas causas se sustentam. Então, existem causas que apresentam conteúdos perturbadores, como Joana de Ângeles asseverava através da mediunidade de Divaldo Franco, cujos conteúdos perturbadores ainda têm montado todo um processo causal que tem proporcionado a manifestação dos efeitos pela forma com as quais têm se apresentado e por onde temos reclamado. Então, o problema não é acertar os efeitos, você tem que acertar a causa. Porque é aí que nós temos nos perdido. É aí que as coisas têm acontecido. Porque nada tem ocorrido por acaso. Tudo está fundamentado em causas anteriormente constituídas. E essas causas, elas se encontram vivas dentro de nós. E isso precisa ser acertado. Isso precisa ser acertado. Então, por isso que Joana tem asseverado que Jesus é o grande médico das almas. Porque o que Jesus tem proporcionado é a constituição de outros e novos ambientes medicamentosos na forma de um remédio que está funcionando através de ação prolongada. Então, se você veio a se envolver em determinados equívocos que se tem mantido na estrutura do espírito, dentro de um tempo já bastante prolongado, inevitavelmente que a ação do remédio, para que apresente efeito, vai ter que também ser prolongado, vai ter que também ser proporcional. Então, o que Jesus tem feito é a instalação, é a apresentação, é a constituição de ambientes medicamentosos que, uma vez o espírito tendo interesse em se envolver com tais medicamentos, comece então a se envolver com o tratamento das causas no sentido de ir removendo, desconstruindo, afastando-se de tais questões que têm potencializado a apresentação dos efeitos.
Então, a reencarnação, ela tem se apresentado por uma ótica extremamente lógica. E nós poderíamos até, dentro da nossa ignorância, dizer que Deus é Deus porque nos concede a reencarnação. Porque Deus não pune, não se vinga, não castiga, mas oferece sempre uma outra e nova oportunidade de recuperação ao espírito, chamada reencarnação. Onde, pelo envolvimento com a estrutura física, com a estrutura orgânica, inúmeras questões e situações de reparação, inúmeras situações de recuperação emocional passam a se dar pelo fato de você se encontrar envolvido na estrutura física. A primeira delas é o fato de você interpretar que são muitos os espíritos que se encontram doentes, tais quais nós. E por serem muitos, então isso acaba apresentando uma coletividade. Ou seja, uma coletividade não é um todo. Uma coletividade você só interpreta pela soma das individualidades existentes. Então são muitas as individualidades que se encontram necessitadas da recuperação emocional. E em assim sendo, naquilo que se interpreta o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que apresentam raio, pai e mãe, nós vamos encontrar uma discussão apresentada pelos espíritos referentes ao parentesco corporal e ao parentesco espiritual, onde eles asseveram que o verdadeiro parentesco, em essência, ele só é o espiritual, porque encontra-se suportado e estruturado num negócio chamado afinidade. Ou seja, você se apresenta afim a determinados espíritos pelo fato de já ter estado com eles anteriormente. E o fato de já ter estado com eles anteriormente tem proporcionado desenvolvimento de vínculos e intensidade nestes vínculos. Em assim sendo, por uma questão então de frequência, nós vamos dizer que as afinidades, elas existem e elas então têm suportado todo o processo dos reencontros. De modo que, na interpretação das individualidades que promovem as coletividades, então você vai poder chamar de coletividade grupos, onde estes grupos encontram-se embaixo do mesmo teto ou fora deste teto, mas encontram-se fundamentados em afinidades. E no processo reencarnatório, como um processo de recuperação emocional do espírito, é através então do reencontro destas afinidades que tem proporcionado então o estabelecimento dos grupos, é que através destas individualidades é que você vai ter a oportunidade então de conquistá-las através de uma apresentação melhor que você possa gerar pelo fato de se encontrar aprendendo, pelo fato de estar comparando, pelo fato de estar vivenciando uma outra situação diferente daquelas outras que você já teve. Então, por isso que você está embaixo do mesmo teto, suportado numa instituição que não faliu e que jamais falirá, porque é a única instituição que não faliu, chamada família. E dentro do aspecto da família, você passa então a ter o mesmo processo de transferência medicamentosa que Jesus apresentava. Porque quando Jesus está interagindo, o que Jesus está fazendo? Jesus está liberando. E se Jesus está liberando, Jesus então está transferindo e está doando dentro daquilo que ele tenha condições de realizar. Então, quem se encontra doente está absorvendo do meio, está absorvendo do ambiente aquilo que Jesus tem transferido. Obedecidas as proporções, todo o processo de cura, ele tem se dado em razão das relações. Então, pelo fato de você se relacionar com outros, partindo do princípio que são seres individuais,
E tais individualidades encontram-se suportadas em experiências particulares, íntimas, pessoais, pelas quais o espírito passou. Então, isso proporciona as diferenças existentes entre nós. Então, por isso, ninguém é igual ao outro. E em não sendo igual ao outro, então, inevitavelmente, que as transferências medicamentosas apresentam-se também diferentes. Então, no processo das relações, o que tem ocorrido? Todo um processo onde aquilo que eu não possuo é absorvido do outro que eu tenho, e aquilo que o outro não possui está sendo absorvido em razão daquilo que eu estou transferindo. E dentro de um processo longínquo, de muito tempo, em que você se encontra envolvido com tais individualidades, o processo da recuperação interna, o processo da recuperação emocional, o processo dos esvaziamentos dos conteúdos perturbadores vão se dando ao longo do tempo. Talvez você nunca tenha se questionado em relação ao fato de você estar há muito tempo com determinadas pessoas. Por que você passa décadas com determinadas pessoas? Por que você tem amizades que são longevas? Por que você tem amizades que são intensas? Por que você permanece junto a determinados ambientes, a determinadas situações? Você está envolvido com determinadas pessoas no ambiente de trabalho, onde as antipatias existem e onde as simpatias existem. Pela ótica das antipatias, você está há 20, 30 anos com a mesma pessoa, só que nenhum dos dois optou por sair da empresa. Por que você permaneceu 30 anos com aquela pessoa com a qual não se dava bem? Por que da necessidade de permanecer tanto tempo junto a determinadas situações, a determinadas pessoas? Então o processo é de cambiamento, trocas, não é? Eu me adequo àquele que tem o remédio que eu preciso, nem a mais, nem a menos. Por isso que você mora na rua de baixo, não mora na rua de cima. Por isso que você mora em São Paulo, não mora em Paris. Por isso que você está na empresa X e não está na empresa Y. Tudo está fundamentado em cima de planejamentos antecipados, voltados para a tua necessidade de recuperação, naquilo que se interprete como sendo aqueles que você tenha condições de interpretar como sendo aqueles que haverão de te transferir aquilo que você precisa. Por isso que você está casado com a pessoa X e não com a pessoa Y. Por isso que você convive com um grupo específico. Por isso que em determinados instantes, durante um tempo você está com alguém. Durante um outro tempo você passa a estar com outro alguém. Por isso que em determinados instantes você vive num bairro durante um tempo, depois você precisa ir para outro. As questões elas não são de logística, as questões são de necessidade emocional. Porque você só pode estar condizente à tua necessidade de captação, de absorção e retenção da medicação necessária para o teu processo de recuperação interna. É isso que é a reencarnação. Então a reencarnação, ela te apresenta estabelecimentos, ela te apresenta questões que são muito mais profundas, muito mais complexas do que aquilo que você possa imaginar. A doença, por exemplo, a doença ela se apresenta como sendo um instrumento de escoamento desses conteúdos perturbadores que se encontram ainda existentes. Então, por mais que não se queira interpretar, a doença é amiga, a doença não é inimiga, em hipótese alguma. A doença, pela ótica do efeito que se apresenta, é proporcional à intensidade dos conteúdos perturbadores que você ainda apresenta. Na forma de escoamento, está escoando aquilo que se apresenta ainda muito intenso. Por isso que você tem doenças mais impactantes, e por isso você tem doenças que são menos impactantes. São proporcionais ao esvaziamento daquilo que você possui. Então, o que Jesus tem proporcionado é o auxílio no sentido de que você
busque aproveitar o máximo possível, o melhor possível da nova concessão, da outra e nova oportunidade reencarnatória que te foi proporcionada, no sentido de que, através do trabalho contínuo, você esteja envolvido com esse trabalho de drenagem dos conteúdos perpetuadores antigos que ainda têm se manifestado no momento presente. E como aquilo que você possui apresenta uma intensidade tóxica muito grande, absurdamente grande, e é absurdamente grande porque, por algum motivo, você não quis liberar, você não quis abrir mão de determinadas composições com as quais você se encontra envolvido. A assunção da culpa perante tais delitos foi alguma coisa que passou a te torturar de uma maneira tão absurda, porque por algum motivo você não tem querido se perdoar. E em não querendo se perdoar, você então tem intensificado a toxicidade daquilo que se encontra existente. E em assim sendo, tem proporcionado então um nível de recuperação mais demorado, um nível de recuperação mais estendido. E o que Jesus busca fazer? Ele busca te oferecer então o quê? Os neutralizadores que se apresentam então em condições de ir pulverizando, desconstruindo essas estruturas causais com as quais você se envolve. Então, como o negócio é muito tóxico, muito intenso, tem que ter um nível de medicação que apresente condições, então, do quê? De ir diluindo estruturas que se apresentam muito fortes, muito fortalecidas. Então, um dia, ele começa a estabelecer todo um ensinamento, toda uma transferência, onde ele começa a dizer então o seguinte: bem-aventurados aqueles, então que ficou conhecido como sendo o Sermão do Monte, ou as bem-aventuranças, é exatamente o intervalo dentro do Evangelho que se apresenta proporcional à ação medicamentosa para que você possa ir se recuperando. O Evangelho inteiro é importante. Todo o Evangelho é fundamental e importante, porque o Evangelho não se trata de uma história romântica. O Evangelho não se trata de uma história para agradar. O Evangelho não se trata de uma história que você vai colocar como sendo bonita demais. O Evangelho é remédio. Simples assim. O Evangelho é remédio. E a base forte desse remédio está entre o capítulo 5 e o capítulo 10, conhecido como Sermão do Monte. Porque ali Jesus está trabalhando em cima do quê? Em cima de tudo aquilo que se apresenta como sendo diluidor. Por exemplo, quando ele trata bem-aventurados os pobres de espírito, tem a parte que você vai encontrar lá uma discussão sobre o orgulho ou a humildade. Mas qual é o antídoto que ele apresenta para o orgulho e a humildade? Para o orgulho e a vaidade? O antídoto que ele apresenta é a simplicidade. Só a simplicidade neutraliza estas bases tão terríveis, tão complexas, chamadas orgulho e vaidade. A única coisa que neutraliza isso é um negócio chamado simplicidade. Por isso ele coloca simplicidade dentro das bem-aventuranças. Ele trata sobre mansuetude e pacificação. Então ele está dizendo o seguinte, que você, em agindo continuamente pela ótica da pacificação, em buscando ser manso continuamente, não é que vai agradar a Deus, não é que vai agradar a Jesus, não é que é bonito. Isso é neutralizador destas bases antigas, tóxicas que você ainda abraça. Esse é o tipo de antídoto que funciona nisso aqui. Sem esse tipo de antídoto, você não tem como remover isso. É simples assim. É simples assim. Porque o espírito está fundamentado em estruturas, não está fundamentado naquilo que você possa interpretar como sendo éter. Não é isso. Então, senhores, é de fundamental importância que nós interpretemos que a outra e nova oportunidade de concessão que estamos tendo neste instante é para operar. É para trabalhar fortemente em benefício do outro, né, o nosso próprio benefício.
em nosso próprio benefício. As questões, elas são individuais. E em sendo individuais, então eu tenho aos outros como sendo os meus instrumentos de exercício, onde então, suando em cima destes instrumentos, eu estou me recuperando emocionalmente dentro dessa base histórica no qual eu estou envolvido. Então, por isso que Jesus tem apresentado travas de segurança. O que ele tem falado para que você se mantenha dentro de uma média aceitável de uma boa frequência. Faça o bem, faça o bem, faça o bem. Jesus tem estipulado que operar na bondade em toda e qualquer situação, que operar na bondade em toda e qualquer situação, que o exercício constante para que o teu sentir, para que o teu intencionar, para que o teu pensar esteja sempre fundamentado antecipadamente na bondade. Porque isso tem te proporcionado, então, um nível aceitável de sintonia, cujo nível aceitável de sintonia tem te proporcionado a oportunidade, então, do quê? Da absorção da ação medicamentosa que se encontra no meio. Então, senhores, a ciência tem dito que vida é tudo aquilo que apresenta início, meio e fim. Pela ótica da ciência, que interpreta, então, a questão física. E o teu corpo, ele tem um tempo. O teu corpo, ele está fundamentado dentro de um traço energético que tem um tempo. E esse tempo no corpo, chamado reencarnação, ele é proporcional à tua necessidade de aprendizado. Então vai terminar. Então, inevitavelmente, vai terminar num determinado instante. Porque Kardec, no estabelecimento da interpretação da morte, Kardec é bem claro a dizer que quando o corpo não oferece mais condições energéticas para o espírito nele habitar, o espírito dele se desvincula. É a morte física. Então, a morte, ela se dá em razão de um processo de desenergização do corpo. A morte não tem nada a ver com o espírito. O espírito é eterno. O espírito não morre. O que morre, por falta de energia, é um instrumento. Então, se você está atrelado, se o espírito está atrelado a um instrumento que vai te proporcionar a oportunidade do aprendizado, cujo instrumento tem tempo certo para terminar, então busquemos aproveitar da melhor forma possível a oportunidade que estamos tendo para operar no bem, para interpretarmos que todos aqueles com os quais nos encontramos envolvidos são nossos instrumentos de crescimento, instrumentos de neutralização das questões causais que se apresentam ainda tóxicas, e como tal, muitos haverão de se apresentar de uma maneira mais dificultosa, buscando te testar, buscando fazer com que você aumente a musculatura emocional, fazendo com que você consiga entender mais, compreender mais, não necessariamente ao outro, mas a si próprio, em razão do que o outro tem apresentado. Então, senhores, fundamental importância que nos mantenhamos atrelados à proposta de amizade que Jesus nos tem oferecido, porque é aquele que tem assumido a responsabilidade na transferência das informações libertadoras, dizendo-nos em todos os instantes: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Obrigado, boa noite. Boa noite. Assim, vamos envolvendo agora a Rita, que está a palavra do mentor da noite de hoje. Boa noite a todos. É com muito carinho que estamos aqui, trazendo toda essa beleza, essa dádiva, esse amor,
trazendo esperança, trazendo também uma luz muito forte para que vocês possam seguir o caminho, aprender um pouco mais, se tornarem fortes no caminho do bem e seguirem adiante, para que vocês não vacilem, que vocês não se percam, mas que vocês sejam fortes, para que a bondade esteja dentro de cada um e que vocês lembrem que esperança, caridade e paz são importantes, que Jesus nunca abandona ninguém, mas Ele nos carrega e nos ensina dia a dia, através das dificuldades, que nós somos importantes e fortes, que nós estamos no mundo de aprendizado, mas também nós estamos aqui para nos reconciliarmos com os nossos inimigos e fortalecermos todas as nossas amizades e seguirmos adiante na nossa evolução. Que vocês recebam essas bênçãos de paz, de amor, de saúde, de equilíbrio, que vocês possam se sentir fortes, amados, sustentados, hoje e sempre. Que a paz do Divino Mestre abençoe cada um, proteja cada um. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus, agradecemos ao irmão pelas palavras. E neste momento, vamos emanando as nossas vibrações de paz, amor, tranquilidade, serenidade. Vamos envolvendo o nosso planeta com muito carinho, com uma luz rosa de amor, com uma luz verde de cura e com uma luz brilhante, amarela, incandescente, preenchendo todos nós, todos aqueles que aqui habitam, e todos aqueles que se encontram enfermos, quer seja de corpo, de mente, de alma, possam ser curados, estabelecidos, amparados, que cada um possa receber uma gotinha de amor, paz, saúde, tranquilidade, harmonia e alegria. E sim, agradecemos pela oportunidade da reunião e do aprendizado da noite de hoje, pela saúde, pela paz, pela tranquilidade que tivemos nesta noite. E vamos pedindo aos nossos mentores que nos acompanhem nos nossos retornos para casa, para que estejamos protegidos, amparados, guiados e incluídos. Que assim seja, graças a Deus.